A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um dos nossos irmãos aí presentes nos seus lares. Amém. E nós desejamos nesse momento estar juntamente com os irmãos, adorando a esse Deus maravilhoso, sabendo que não somos absolutamente nada se não for o Senhor. Por isso Ele convida nesse momento a estar orando juntamente conosco. E peço a cada um dos nossos irmãos da Primeira Igreja Batista do Lobato, assim como essas pessoas que estão nos ouvindo hoje pela primeira vez e tendo a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, das quais nós estaremos sempre orando por cada um de vocês, em todo o tempo, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, para que sua vida seja uma bênção diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Oremos com nossa irmã Ana. Graça e paz, amados. Oremos em nome de Jesus. Grandioso Deus, poderoso Pai, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua Amém. Santa e gloriosa presença. Amém. Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por este dia, pelas nossas vidas, Amém. pela Primeira Igreja Batista do Lobato Amém. e por cada pessoa que neste momento está ouvindo a Tua palavra, Deus. Queremos, ó Pai, te agradecer por mais essa oportunidade, Deus, Amém. que o Senhor nos concede, Pai, de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para louvar e engrandecer o Teu santo nome, Deus. Queremos te agradecer, ó Pai, porque estamos aqui apenas na qualidade de instrumentos Teus, de Amém. Teus filhos, de Teus servos, Senhor. Crendo que o Senhor, pela Tua infinita graça e misericórdia, nos usará, ó Pai, para levar a Tua palavra, Senhor, a todos, ó Pai, que irão parar para Te ouvir, para Te cultuar, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Toma a direção de nossas vidas, de tudo que há de ser feito, Senhor. Que não façamos nada da nossa própria vontade, mas tudo que venhamos a fazer seja sob a total direção do Teu Santo Espírito, Senhor. Por isso, toma o controle das nossas vidas e toma a direção de tudo que há de ser feito. Pois é para que Teu nome venha a ser glorificado através de nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por tudo, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus para fazer uma leitura juntamente com os irmãos. É um salmo muito conhecido, o salmo de número 25. Eu estarei lendo os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares juntamente com a irmã Ana. Amém. O salmo é um salmo de Davi, é um salmo da confiança de Davi na oração. E eu quero pedir a você que tanto tem orado durante esses dias, que tanto tem pedido pelas pessoas que têm passado por sofrimentos dos mais diversos, que nesse momento esteja orando junto conosco, em nome do Senhor Jesus. A partir do verso 1 até o verso 13, uma leitura responsiva. E diz a palavra: A Ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em Ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Verso 3. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em Ti, confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os Teus caminhos, Senhor, ensina-me as Tuas veredas. Verso 5. Guia-me na Tua vereda, e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação. Por Ti estou esperando todo o dia. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a Tua misericórdia, lembra-te de mim por Tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do Teu nome, Senhor,
perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A tua alma repousará no bem, e a sua semente herdará a terra. Eu quero convidar os irmãos a fazer a repetição desse último versículo, esse versículo que é o versículo 13, juntamente comigo e a irmã Ana. A sua alma pousará no bem, e a sua semente herdará a terra. Aleluia! Era essa confiança que Davi sempre tinha no Senhor. E eu quero, com base nisso, declarar juntamente com os irmãos que o Senhor há de mudar e continuar mudando diariamente as nossas vidas. A nossa vida deve crescer de graça em graça. A palavra de Deus nos faz lembrar disso. E eu quero convidá-lo nesse momento a estar louvando com aquele hino muito conhecido do nosso irmão Lázaro. Vai mudar, a minha vida vai mudar. Vai mudar, vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar. Minha vida vai mudar, Eu sei que a minha vida vai mudar, vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar. Eu hoje estou tão fraco, mas o Senhor vai renovar. Hoje estou chorando, mas o Senhor vai enxugar todas as lágrimas. Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar. Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar. minha vida vai mudar. Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar. Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar. Eu não posso crer que Deus me colocou no mundo só pra sofrer. Eu não posso acreditar que estás aqui no mundo só pra penar. Não existe tempestade que não tenha fim. A noite vai embora e o dia vai chegar. Eu só quero a liberdade de seguir feliz. Eu só quero encontrar o teu lugar e viver dando glória a Deus, oh, dando glória a Deus, oh, oh. Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar. Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar. Minha vida vai mudar. Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar. Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar. Eu não posso crer que Deus me colocou no mundo só pra sofrer. Eu não posso acreditar que estás aqui no mundo só pra penar. Pois existe tempestade que
tenha fim. A noite vai embora e o dia vai chegar. Você terá liberdade de seguir feliz. Você vai encontrar o seu lugar e viver dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Vai mudar. Eu sei que a minha vida vai mudar. Vai mudar. Eu sei que a minha vida vai mudar. Minha vida vai mudar. Vai mudar. Eu sei que a minha vida vai mudar. Vai mudar. Eu sei que a minha vida vai mudar. Vai mudar. Eu sei que a minha vida vai mudar. Vai mudar. Eu sei que a minha vida vai mudar. Minha vida vai mudar. Vai mudar. Eu sei que a minha vida vai mudar. Vai mudar. Eu sei que a minha vida vai mudar. Bom, ainda assim, nesse momento, eu quero também te convidar, meu irmão, a compreender algo muito importante e que é essa importância para cada um de nós, é estar ligados na palavra do Senhor. Nós estamos passando por um momento em que nós precisamos estar muito intercedendo um pelos outros. E carece de que nós tenhamos os nossos ouvidos aguçados à voz do Espírito de Deus. E às vezes o pastor conclama que você que esteja na sua casa, de repente vá ao grupo que nós temos e cada um esteja ali intercedendo pelos nossos irmãos que têm passado por momentos muito trabalhosos. Hoje, por exemplo, eu perdi um grande amigo. Eu sei que materialmente eu perdi, mas no Senhor ele está com Deus. Porque ele era um homem grande diante do Senhor, né? Grande no sentido só figurativo da situação, porque era uma pessoa muito humilde, eu o amava muito. Eu não quero colocar o nome por uma questão de ética somente, mas eu peço a vocês que continuem orando por muitas famílias que têm perdido seus entes queridos todos os dias. Não tem sido fácil. A batalha espiritual que nós estamos passando é muito grande. Eu sinto isso a cada momento. Na hora de fazer essa gravação, irmão, o irmão não sabe que batalha grande a gente passa, que luta a gente passa para que todas as coisas sejam bem colocadas. Para você que nunca nos acessou, eu quero te convidar, faça a sua inscrição. Além de fazer sua inscrição, ative o sino, dê o seu joinha, para que a gente possa, a partir dessas ferramentas, que à medida em que nós vamos fazendo todas essas coisas funcionarem dessa forma, a própria empresa vai nos permitindo utilizar melhores recursos desse trabalho que está sendo feito. Mas eu me dou muito por satisfeito pela bênção que o Senhor tem nos dado em chegar até o seu lar, em poder chegar à casa de pessoas que talvez eu não conhecia, mas que têm ouvido a palavra do Senhor através desse instrumento que o Senhor nos permitiu durante um tempo de pandemia. Também eu quero pedir aos irmãos que divulguem esses vídeos, enviem para os seus amigos, mande o link que muitas vezes é enviado para vocês através do grupo da igreja para que vocês possam acessar, para que outras pessoas que ainda não têm a Jesus como seu Salvador conheçam a palavra do Senhor. Eu quero convidá-los a louvar ao Senhor com mais um hino antes da gente estar trazendo a palavra do Senhor. E é um hino
muito conhecido, né? Mas é um hino antigo e eu gosto muito desse hino. E nós vamos louvar nesse momento com este hino para a glória de Deus. Enquanto eu calei, nós vamos louvar em nome do Senhor Jesus. Quero, antes de qualquer coisa, pedir a cada um dos nossos irmãos que nesse momento esteja com seus olhos fechados. Nós vamos mais uma vez orar ao Senhor, pedindo a Deus que Deus fale profundamente ao Senhor através dessa palavra. Deus nos trouxe uma palavra na semana passada baseado em Gálatas capítulo 6, a partir do verso 11 até o verso 18. Vocês já devem procurar essa palavra aí. E antes de eu fazer essa oração, eu vou estar lendo esse texto que fica em Gálatas, no capítulo 6, a partir do verso 11 até o verso 18. E nós vamos falar de algo muito importante, falado ao nosso coração através do apóstolo Paulo. E a pergunta que eu fiz na última vez que nós nos encontramos, foi na terça-feira: que marca está gravada na sua vida e que Jesus produziu em sua vida? Né? O que foi que Deus fez e produziu na sua vida de grande importância e que de fato a sua maneira de ser
tem proclamado através do testemunho que o Senhor tem trazido ao seu coração da sua palavra, né? Que isso tem sido feito na sua vida de maneira que as pessoas têm enxergado não a marca física que acompanhava, assim Deus esperava, o comportamento do homem, mas que você possa muito mais do que apenas uma marca física, ter a oportunidade de poder de fato demonstrar que Deus espiritualmente, dentro da fidelidade dele, dentro da sua grandeza como Senhor, tem transformado a sua vida em uma vida em conformidade com a vontade de Deus. As pessoas têm visto em você as marcas do Deus que criou todas as coisas, do Senhor Jesus Cristo que entregou a sua vida na cruz do Calvário para salvar a sua vida. Vamos fazer a leitura então desse texto e depois nós vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. A carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, a partir do verso 11, que nos diz: Vede, com grandes letras vos escrevi por minhas mãos. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos. Somente quando não serem perseguidos, por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na sua carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura, isso sim faz a diferença, digo eu. E a todos quanto andarem conforme esta regra, paz, misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Jesus. A graça do nosso Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Santo Deus, eu quero te agradecer por esta palavra. E quero te louvar, Deus, porque eu creio no Senhor. E sei, ó Deus, o tamanho do amor que o Senhor tem por cada um de nós. Pai, que nesta noite, de forma muito especial, o Senhor traga para as nossas vidas essas marcas importantes que vieram sobre a vida de Paulo, de maneira tal que isso venha fazer um grande significado na nossa vida. Que a bênção do Senhor seja com a tua igreja, com o teu povo. Nós te pedimos, Deus, e sabemos que o teu Espírito está aqui na nossa vida. Por isso, Deus, eu lhe peço que o Senhor tome em suas mãos todo o conhecimento que eu possa ter a respeito da teologia, mas faça cativo em suas mãos para que o Senhor fale ao meu coração e por consequência disso também ao coração da tua igreja que está nos ouvindo, ó Deus, através desse instrumento, ó Deus, que o Senhor nos permitiu nesse tempo de afastamento. Quero te agradecer por todas as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Na terça-feira passada, e esse é o segundo momento daquela pregação, eu dizia para os irmãos que Paulo sofreu muito com uma turma chamada dos judaizantes. Paulo, que tinha sido separado de forma especial naquele caminho para Damasco pelo Senhor,
de maneira que Deus o separaria para um ministério especial, que era um ministério entre a igreja, que para muitos dos judeus não deveria estar no meio de todos aqueles que deveriam estar sendo levados diante do Senhor para um lugar especial no dia, naquele grande dia. E de maneira que Paulo lutava contra essas situações das quais eram muito perseguidas dentro do meio, do âmbito da igreja, né? Então os judaizantes, eles tentavam fazer com que as pessoas pudessem ser circuncidadas. E Paulo, por conta disso, lutava para manter a igreja fiel aos princípios da fé. Paulo entendia perfeitamente que fé era a única maneira pela qual nós poderíamos ser justificados diante do Senhor. Ele dizia: sem fé é impossível agradar a Deus. Né? A palavra de Deus assim vai nos ensinar. Então, Deus esperava encontrar uma marca maior do que a filosófica fé que as pessoas muitas vezes compreendiam. Na verdade, Deus gostaria de encontrar um ambiente espiritual dentro da nossa vida, produzido pela nossa relação com Deus. Um ambiente fidedigno, né? Um ambiente de um praxis. Quando eu falo sobre a praxis, falo da questão da dialética e da prática em si, do que é obra e fé, aquilo que Deus constituiu pelo que você creu e aquilo que Deus produziu na sua vida através da palavra. Fé que não se resume na casualidade de uma ação filosófica, mas na construção de uma obra que, à medida que vai sendo desenvolvida nossa relação com Deus, à medida Deus vai liberando coisas importantes na nossa vida. Então, a falsa aparência daquelas pessoas que estavam cercando a igreja, que na verdade não tinha uma relação perfeita com Deus, não cumpria a palavra de Deus dentro das suas próprias vidas, né? A circuncisão, na verdade, trazia uma marca exterior na vida daquelas pessoas que eram religiosas nessa época. E nos 2 primeiros versículos que a gente pôde discutir com os irmãos no primeiro momento, Paulo chama a atenção e chega a dizer: olha, eu quero que vocês notem com que grandes letras eu pude escrever isso aqui, para que vocês possam, através dessas letras garrafais, era como se ele pudesse estar dizendo isso, é como se Paulo tivesse dito: eu estou escrevendo em negrito para que vocês observem com muita atenção o que eu vou dizer, que essas pessoas que se aproximam de vocês para vos forçar a vocês fazerem aquilo que já não há mais necessidade de fazer, que é uma marca física, essas mesmas pessoas, elas não têm essa relação com Deus que cobram de vocês, porque essas pessoas que estavam ali no meio estavam simplesmente oferecendo uma marca física e que no fundo queriam se beneficiar com esse comportamento. Eles tinham um sinal na carne, mas não existia um sinal em seu coração que provava que Deus estava dentro da vida dessas pessoas. Eles não tinham uma vida como um sinal para Deus, como um sinal para as pessoas de que Deus tinha chegado ao coração dessas pessoas e tinha feito do coração dessas pessoas uma aliança que viesse de fato demonstrar a grandeza desse Deus maravilhoso. Para Paulo, ele dizia que tanto a circuncisão quanto a incircuncisão sem fé era nula. Marcas que ficam na carne ou
vidas que se propõem sem de fato usar a fé como sendo esse objeto de chegar até a Deus, de trazer a justificação de Deus sobre as nossas vidas. E para que se deixe muito claro para os irmãos, não era possível que a nossa vida se destoasse daquilo que o ensinamento por fé no Senhor Jesus Cristo, que a sua graça maravilhosa proporcionada, que esse favor que nós não merecíamos ter, pudesse revelar, senão muito mais do que fisicamente a gente pudesse ter na nossa própria vida. Paulo chega a nos ensinar isso em Romanos capítulo 3, verso 30, como eu dizia. Viver acima do ato puramente religioso ou da prática de um credo que na verdade se confessa apenas por uma marca, não no ambiente que Deus esperava que essa marca pudesse ocorrer, que é dentro do coração de cada uma das pessoas. Paulo foi uma pessoa muito perseguida principalmente por aqueles religiosos da época, aqueles políticos religiosos da época, que insistiam em dizer que ele não tinha apostolado. De fato, não existia para cada pessoa que compreende o que seja o apostolado esta razão. Mas Paulo tinha tido um encontro naquela estrada para Damasco com o próprio Senhor Jesus Cristo, e a sua experiência pessoal pôde ser ouvida pelas pessoas que estavam ao seu redor. Por isso Paulo considerava-se diante dos demais apóstolos como um apóstolo abortivo, como aquele que saiu, na verdade, fora do tempo, ou de maneira que as pessoas não pudessem crer tanto naquilo que Deus queria fazer na vida dele. Mas faz bem lembrar as palavras do Senhor a Ananias, aquele indivíduo que vai e busca a Paulo para orar por ele, e que dizia: olhe, este é para mim um vaso precioso, e importa ainda que ele há de sofrer muito antes que eu possa levar. Então, na verdade, o que Paulo queria nos ensinar é que as perseguições que ele passou, e isso ele disse claramente a Timóteo em Antioquia, em Listra, essas perseguições, que foram muitas, não foram poucas, era para provar tão somente que o homem que resolve viver piedosamente padecerá. E uma das coisas e uma das marcas que fica muito clara na vida daqueles judaizantes que tentavam fazer essa mudança na vida dos nossos irmãos judeus que ali estavam, que tinham se convertido ao Evangelho, dos irmãos que eram gentios e que não tinham sido circuncidados. Na verdade, Paulo queria dizer para eles que vale muito mais para a sua vida aquilo que você tem capacidade de viver dentro do seu coração do que aquilo que você pode expressar com marcas físicas, com um paletó, com uma estola sacerdotal, porque isso parecia fazer tanta diferença na vida dos religiosos na época de Paulo, mas o que Paulo esperava era uma vida prática de fato. Por isso eu uso a palavra prática para que os irmãos entendam perfeitamente, dentro da conotação teológica, o que de fato Deus queria que as pessoas de fato pudessem ser nas suas vidas. Interessante que os religiosos viviam uma falsa aparência de fé, os seus troféus estavam sempre nas suas estolas sacerdotais, sempre em cima das marcas que eles pudessem no máximo possível carregar, nos seus olhares que não correspondiam a uma vida real de piedade, mas de um comportamento que estava longe dessa prática que Deus tanto esperava na vida deles. É tanto que Lutero também dizia que não achou diante do grego uma palavra que pudesse se aproximar tanto ao que ele queria dizer,
como que as pessoas deveriam estar de fato diante do Senhor somente pela fé. Somente pela graça de Deus e somente pela fé, essas pessoas poderiam ter a oportunidade de salvação. Abraão experimentou isso, eu dizia para os irmãos da última vez, conscientemente como amigo de Deus, por causa das práticas de fé que Abraão tinha. Fé e obra que caminhava na direção de um galardão físico, de um galardão que os olhos humanos pudessem ver na terra, de um galardão correspondente à terra e que ele não experimentou. Que alguns lá na frente puderam ter essa oportunidade de experimentar, mas ele em particular não experimentou, mas ele experimentou algo muito maior com Deus, que foi ter se tornado diante do Senhor seu amigo por causa da sua prática de fé diante do Senhor. A paz com Deus tanto nos ensina Paulo que somente poderia ser alcançada quando nós compreendêssemos a importância de fato de viver esta fé que Deus tanto esperava que cada um de nós pudéssemos viver. Eu quero colocar alguns passos importantes que cada um precisa tomar diante do Senhor, diante de tudo aquilo que foi colocado para os irmãos. Primeiro passo, para uma marca real, negar a si mesmo. Paulo vai deixar isso muito claro, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Preste bastante atenção. E quando ele dizia sobre isso, ele falava de valores, como eu tinha dito para os irmãos, valores que o mundo na verdade traz para as pessoas, que são valores filosóficos, são valores políticos, são valores de ordem social, que na verdade não traz, aliás, traz consigo a maneira do mundo compreender, não a maneira de Deus. Por isso uma falsa aparência de que as coisas a partir dessa perspectiva pudessem mudar na vida das pessoas. Outro ponto importante é que as orações que parecem muitas vezes chegar ao coração de Deus, mas que não passava do teto, no momento em que essas pessoas se reuniam para poder conversar com Deus, e isso não acontecia porque no fundo, Deus queria encontrar um coração que fosse sincero, que pudesse dizer realmente aquilo que sentia em seu coração, sem que Deus pudesse dizer, olha, o que eu penso a respeito de você não é aquilo que por oração você faz. Não é aquilo que por oração bela você pode dizer diante das pessoas, porque isso era uma prática muito grande entre os políticos religiosos. Eles faziam questão de estarem na frente das pessoas, orarem de pé nas sinagogas para serem vistos pelas pessoas, quando na verdade Deus conhecia o coração deles, sabia perfeitamente o que eles precisavam. Me faz lembrar quando Jesus teve um encontro com Nicodemos, e que Nicodemos, conversando com Jesus, ele disse, necessário te é, Nicodemos, que você possa nascer de novo. E Nicodemos, sem compreender, perguntava para Jesus, será que eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe e nascer novamente, já adulto do jeito que eu sou? E Jesus fez com que ele compreendesse que não era esse o nascimento que ele esperava da vida dessa pessoa, mas de um nascimento real, da água, do Espírito, da água, para que as pessoas pudessem compreender que a água representava algo que transformava, lavava as nossas almas, lavava as nossas vestes, nos compreendia como pessoas que pudéssemos estar diante do Senhor apresentando nossas vestes, para poder, através da lavagem da sua palavra e da sua relação com o Espírito da graça de Deus, pudéssemos ter uma relação, uma vida transformada. Paulo diz que a minha glória está na obra que a cruz pode fazer na minha vida, porque eu sozinho, tendo conhecimento do Evangelho, tendo conhecimento das coisas que eu pude aprender entre os judeus, tendo sido matriculado na melhor escola rabínica daquela época, que era a escola de Gamaliel,
poder ter sido uma pessoa que andava perfeitamente diante daquilo que a lei poderia me ensinar. Ele era uma outra pessoa que precisaria nascer de novo, e Deus fez isso de uma forma dura com a vida de Paulo, mas o ensinou que ele deveria se dobrar diante daquele a quem ele chamou de Senhor, naquele dia, naquela estrada na direção de Damasco. Meus irmãos, ainda muito mais profundamente, Deus, sim, Jesus, ele é a razão da nossa real liberdade. Como eu dizia para os irmãos nas últimas pregações, nós éramos como mortos-vivos. Nós estávamos caminhando para um fim de morte. Lembrando daquilo que a palavra de Deus nos diz, lá no Velho Testamento: eis que pus diante de ti o bem e o mal, a bênção e a maldição. Escolha, pois, viver. Escolha, pois, a vida. E a vida que nós precisávamos ter dentro da nossa vida foi anunciada através do Senhor Jesus. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Outro ponto importante que eu preciso colocar para os irmãos: na cruz, o mundo foi crucificado. Seu sistema de valor, suas vantagens, suas vãs filosofias, suas políticas cruéis e egoístas, sua sociologia barata que traz para o homem um assistencialismo que na verdade não faz de fato aquele papel que a liberdade de fato poderia ocorrer na vida das pessoas, onde faz com que as pessoas se tornem cada dia mais dependentes da política que é feita no nosso país. E nós precisamos compreender, fazer as pessoas compreenderem a importância de observarmos de fato essas situações das quais nós precisamos rever nas nossas próprias vidas. Interessante que no verso 15 e 16, ele vai nos dizer: porque em Cristo Jesus nem o circunciso nem o incircunciso tem virtude alguma, mas o ser uma nova criatura. A marca física da circuncisão ou a incircuncisão daqueles que reconhecem a graça, mas faz com que a graça não seja de fato valorizada da maneira com que deveria. E aí faz-me lembrar do autor de Hebreus, capítulo 10, que vai dizer que nós não devemos pisar o espírito da graça. Nós não devemos anular esse espírito da graça com o nosso comportamento, para que a gente não entenda que por conta de 2 ou 3 testemunhas, os judeus eram castigados, muitas vezes levados à morte por causa da sua falta de respeito às leis. Ele diz: não será muito mais rigoroso isso diante do Senhor quando a gente se esquece do Espírito da graça de Deus, que trouxe real salvação para a vida de cada um de nós, sem que precisássemos ter marcas físicas, sem que pudéssemos vestir paletó para que as pessoas pudessem nos reconhecer como servos do Deus Altíssimo, sem que a gente pudesse dizer palavras que pudesse se confundir com a palavra, mas não viver as palavras que nós mesmos pudéssemos viver diante do Senhor. Outra coisa importante: se a praxis não tem como tradução mudança de vida, arrependimento, vida de fato transformada, desvio de toda a conduta que o mundo nos ensina, que está completamente longe da vontade de Deus, aonde está de fato esta marca em nossa vida? Eu quero fazer você pensar sobre isso essa noite. Fazer você compreender que as marcas que Deus espera encontrar na igreja do Senhor, ela está além daquilo que você pode observar simplesmente pelo seu modo de ver, mas não profundamente na vida das pessoas.
terceiro e último ponto que eu quero falar para vocês, esta marca deve ter uma realidade em todos nós. Ela era uma realidade na vida de um homem que era zeloso pela lei. Ele tinha, ao seu 8º dia de nascimento, sido circuncidado. Mas a vida de Paulo não transparecia aquilo que o amor e a graça de Deus tanto esperava da sua vida, porque ele não compreendia que o que justificava um homem era a fé em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Outro ponto importante é lhe perguntar que marca de fato você tem na sua vida. O que as pessoas têm visto dentro de você e que se confundem com essa prática que a gente tanto está falando nesta noite. Por último, o que ostenta os valores do mundo e os que nos faz andar na contramão desses valores, está a grande diferença das situações. Eu quero lembrar da palavra de um amigo que na minha infância na fé, a gente chamava ele pelo seu sobrenome, Carapiá. E ele dizia para mim, quando andava junto comigo, ele dizia: ser ou não ser, eis a questão. Ou você é, ou você não é. Eu me recordo que aos 15 anos de idade, porque eu me converti aos 12 anos, aos 15 anos mais ou menos, quando eu pude ter a oportunidade de conhecer este amigo, ele me chamava a atenção sobre essa condição que às vezes passava batido sobre a minha responsabilidade ainda como menino na fé. Ou você é diante do Senhor, ou você não é. E Deus espera encontrar marcas de fato na sua vida que estejam além das físicas. Por último, a pergunta é: o que te faz de fato andar na contramão ou ter coragem para andar na contramão desses valores que são terríveis na vida das pessoas? Eu quero dizer aquilo que Paulo disse. Ele diz que importa para mim gloriar-me na cruz de Cristo. Porque não é aquilo que eu produzo na minha vida que vai me trazer a salvação, mas o sacrifício único e especial que tivera sido feito naquele passado e que continua sendo uma realidade na vida de todo aquele que crê. É de que nós precisamos aceitar que Jesus Cristo, Ele consumou, ou seja, deu fim a tudo aquilo que nós precisávamos ter para estarmos completamente livres do pecado, porque o seu sacrifício único e perfeito retirou de nós o peso da morte. E por último, eu quero convidá-lo a que feche seus olhos nesse momento, meu irmão. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como é que você tem vivido diante de Deus. Eu não sei como é que tem sido a sua maneira de pensar a respeito de Deus. Mas de uma forma especial, Deus me fez chegar ao teu lar para dizer: acorda, meu irmão! Porque o que Deus espera encontrar na sua vida ultrapassa a barreira física em que as pessoas simplesmente possam olhar, mas no fundo não conseguem confiar. E se o homem, com seus olhos que não conseguem ser profundos, Jesus Cristo, com seu olhar profundo, aquele mesmo olhar que ele olhou para Pedro no dia em que ele o negou, esta noite está olhando para você e te faz esse desafio. Tenha marcas da sua vida que de fato demonstre que eu mudei,
a sua maneira de ser. Paulo chega a dizer que esta marca que ele trazia no seu corpo, a trazia de maneira especial, porque essas marcas de fato que estavam dentro da sua vida mudaram a sua maneira de ser. Vamos orar em nome de Jesus. Santo Deus, eu quero te agradecer por esta palavra que se finda e quero te louvar, Deus, porque o Senhor é bom. Visita o coração dessas pessoas que estão nesse momento com as suas frontes, ó Deus, abaixadas diante do Senhor, e em sinal, ó Deus, de reverência ao Senhor, diz ao Senhor: Pai, eu estou aqui para te confessar que de fato eu não tenho vivido essas mudanças significantes que o Senhor tanto espera que eu possa viver. Mas eu lhe peço, Deus, em teu nome, que o Senhor visite as nossas vidas de maneira especial. Traga para cada um de nós a importância de vivermos a vida que o Senhor espera que vivamos. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento tão especial de fé. Mas muito mais do que isso, eu quero, Deus, agora lhe pedir que o Senhor renove sobre a minha própria vida a necessidade de viver essa vida que eu tanto espero que as pessoas possam viver. Mas que também, Deus, o Senhor possa encontrar no coração das pessoas esse mesmo coração marcado por esta necessidade. E que a bênção do Senhor seja com estas pessoas que resolveram ter, ó Deus, nesta noite uma mudança significante em suas vidas. Portanto, Deus, eu quero te agradecer porque eles sentiram a tua voz e diante do Senhor coloca as suas vidas. No nome do teu Filho Jesus, assim nós te agradecemos e te pedimos. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Recebam todos a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus, que esta graça tão maravilhosa e escandalosa graça possa trazer sobre as nossas vidas a bênção do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, e pela salvação que somente em Cristo é possível termos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua igreja em nome de Jesus.